A Bíblia é a verdade. Se a Bíblia tivesse sido inspirada por homens, seria bastante óbvio, porque os homens não exporiam suas fraquezas, suas falhas e defeitos. Os homens se colocariam como heróis e encobririam todos os seus erros e deficiências. No entanto, apesar de escrita por homens, a Bíblia é inspirada por Deus e foi escrita para o nosso entendimento. Viver conforme a vontade de Deus exige ações conscientes e deliberadas. É um processo ao longo da vida. A verdade é que existem hábitos que são prejudiciais para se viver uma vida piedosa. Um lutador de artes marciais, ao preparar-se para uma luta, ele passa por um treinamento de 12 semanas ou mais. Durante esse treinamento, ele segue uma agenda de treinamentos rigorosa e precisa evitar certas coisas, porque elas não são benéficas para um desempenho atlético máximo. Alguns dos itens que os lutadores precisam se abster são, por exemplo, álcool e ficar acordado até tarde. Os mesmos princípios podem ser aplicados a nós cristãos, pois há coisas que nós precisamos evitar para não entristecer o Espírito Santo e viver uma vida conforme os padrões revelados por Deus através da sua palavra. O hábito de número 1 é a imoralidade sexual. Uma das formas mais sutis que o diabo usa para verdadeiramente caçar homens piedosos é tentá-los com mulheres. Ele sabe que há uma força natural de atração entre um homem e uma mulher. Então o diabo quer aproveitar essa atração natural e fazer com que os homens piedosos caiam no pecado da fornicação e adultério. A Bíblia tem vários exemplos de grandes homens de Deus que caíram nessa armadilha. Veja Sansão, um homem descrito literalmente como o homem mais forte da Bíblia. Ele foi derrubado porque cedeu a esses pecados. Sansão não era um homem comum, de forma alguma. Ele é um homem que matou 1000 homens, mas foi derrubado pelo seu desejo desordenado. A imoralidade sexual foi o hábito que destruiu seu grande destino. Ele morreu em seu auge e seu sol se pôs enquanto ainda era dia. Existem homens que se consideram mais santos do que os outros, acreditando que estão acima do pecado sexual e da tentação sexual. Mas será que realmente são? Será que você acha que é superior aos homens que escreveram a Bíblia? Há uma citação maravilhosa que ouvi algumas vezes que diz: se você acha que não pode cair em pecado sexual, então você é mais piedoso que Davi, mais forte que Sansão e mais sábio que Salomão. Você é mais piedoso que Davi? Você é mais sábio que Salomão? Vivemos em uma sociedade que de certa forma glorifica homens que têm várias mulheres. No entanto, permita-me deixar claro, nada de bom vem de se envolver com mulheres que não são sua esposa. Deus não abençoa casos extraconjugais. Deus não abençoa deixar um casamento para se entregar à imoralidade sexual. Piedade e uma vida promíscua não podem andar de mãos juntas. Você não pode se apresentar diante do Senhor e orar com a mente e coração puros, depois de passar a semana pulando de cama em cama, fornicando e cometendo adultério. Piedade e uma vida promíscua não andam de mãos dadas. Pessoas promissoras estão arruinando suas vidas porque não conseguem parar com essas práticas e não se contentam com a esposa que Deus lhe deu. A maior mentira que Satanás vende nos relacionamentos é que a grama do vizinho é mais verde. Não, não é. A grama não é mais verde do outro lado da cerca. Você não faz ideia do que há naquela grama. Regue sua própria grama, cultive seu próprio relacionamento, beba a água da sua própria fonte. O hábito número 2 é o hedonismo. Nada enfraquece tanto um homem piedoso quanto a busca desenfreada pelo prazer. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, nos diz: mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Embora esse versículo seja uma mensagem direta para as mulheres, também se aplica aos homens. Qualquer homem que se entrega ao prazer está morto, mesmo que esteja vivo. Em outras palavras, tal homem é um morto-vivo. Isso pode parecer falso até que você veja através de lentes espirituais. Quanto mais você busca o prazer, mais fraca se torna a sua vida espiritual. Você não leu nas escrituras que o nosso espírito e a nossa carne estão em constante batalha? O prazer permite que você alimente a sua carne em detrimento do seu espírito. Vou ser mais direto. Assistir vídeos imorais na internet quando ninguém está por perto é buscar o prazer. Usar drogas é buscar prazer. Jogar é
buscar prazer. Ir a lugares onde não deveria ir é buscar prazer. A busca desenfreada por prazer enfraquece o homem piedoso. É impossível que haja um cristão fervoroso que busque os prazeres deste mundo e ainda mantenha o seu relacionamento com o Senhor. Os prazeres são como espinhos que sufocam a piedade e a espiritualidade. Tenha cautela com eventos que o afastem de Deus. Evite-os por todos os meios possíveis. Soube de certo jovem que tinha um problema em assistir vídeos imorais na internet quando ninguém estava por perto. Ele estava preso nesse vício há 15 anos e disse: não consigo mais orar. Sempre que tento orar e fecho os meus olhos, vejo imagens daqueles vídeos. Vejo os vídeos que tenho assistido. A busca por prazer tornou esse jovem, que antes conseguia orar livremente, incapaz de fazê-lo. Satanás tinha um domínio sobre a sua vida. Lembre-se das palavras da Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deem lugar ao diabo. O diabo estava escravizando a vida desse jovem. Sua mente estava corrompida pelas coisas que ele assistia. Há cristãos que pregam um evangelho onde você pode viver como um mundo, se comportar como o mundo, assistir o que o mundo assiste, ouvir o que o mundo ouve. Isso é uma mentira. Uma vida piedosa é uma vida de separação. Uma vida piedosa é uma vida de divisão do mundo. Somente através do processo de renovar a sua mente com a palavra de Deus, aquele jovem conseguiu orar livremente novamente. O hábito de número 3 é a busca pelas riquezas. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 9 ao 10 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Uma das verdades básicas que muitos crentes ainda não compreendem é que as riquezas não devem ser perseguidas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você ama o dinheiro, você muda, você o adora, você fará o que for preciso para adquirir cada vez mais. A Bíblia é clara, você não pode servir a dois senhores. Em Mateus capítulo 6 e versículo 4 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra de Deus é clara, você não pode ter dois senhores. A realidade é que ambos têm direções opostas para nossas vidas. Se você está servindo a Deus, sua vida seguirá em uma direção. Se você está servindo ao dinheiro, sua vida seguirá em outra direção completamente diferente. Você não pode servir aos dois. Ambos estão seguindo em direções diferentes, estão contrastados. Esse trecho nos força a examinar as nossas vidas e nos perguntar quem é o nosso Senhor. Se o dinheiro é seu Senhor, você comprometerá sua fé. Se o dinheiro é seu Senhor, provavelmente você não dará prioridade a Deus. Se o dinheiro é seu Senhor, provavelmente a sua vida piedosa não será mais a sua prioridade. Certamente você tem muitas responsabilidades financeiras como homem, mas quanto mais você busca riquezas, mais se afasta de Deus. Alguns interpretam esse texto afirmando que os verdadeiros cristãos devem evitar o dinheiro completamente, devem apenas vender tudo que têm e dar aos pobres. Isso é mentira, é engano, pois isso soa como justiça, mas na realidade muitas vezes é apenas falsa piedade. O dinheiro e a riqueza não são o problema. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Como usamos determina se ele se torna um senhor ou se o dominamos. Quando amamos o dinheiro, adoramos a riqueza e nos entregamos às mentiras do materialismo, então ele se torna destrutivo. O hábito de número 4 é a busca por plenitude fora de Deus. Em Atos, capítulo de número 17 e versículo de número 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando Deus criou Adão, ele teve que soprar em suas narinas antes que Adão se tornasse uma alma vivente. Sem Deus, o homem não é nada. Se tornar um milionário não te completará. Prazer não te completará. Levar uma vida promíscua não te completará. Buscar plenitude fora de Deus te separa da fonte da sua existência. Você precisa de Deus. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. O Salmo de número 16 e verso 4 nos lembra que as tristezas daqueles que buscam outros deuses se multiplicarão. Se você evita esses 4 hábitos como homem, você permanecerá piedoso, vivendo nos caminhos do Senhor. E mais ainda, sua vida glorificará a Deus e atrairá outros para Cristo.